Olá, hora de mais um Sudoku. Bom, hoje já é primeiro, né, de janeiro. O Sudoku que eu escolhi não poderia ser diferente, né? O tipo de Sudoku. Eu trouxe um Sudoku de fim de ano, né? De virada de ano. O Sudoku Countdown to 2026, né? Contagem regressiva para 2026. É um Sudoku, a dificuldade dele é baixa, a avaliação também não é muito alta. Mas eu quis trazer algum Sudoku de ano novo, né? E esse me parece bem interessante. Então vamos para as regras, né? Antes de eu ir para as regras, espero que a virada de ano tenha sido muito boa. Que o ano também, que esse ano seja melhor ainda. Que vocês possam ter passado a virada junto com família ou amigos. Ou sozinho mesmo, mas com felicidade. Bom, vamos para as regras e resolução. Bom, são bastantes linhas de regra, mas eu imagino que cada regra apareça uma ou duas vezes só. Geralmente um Sudoku com muitas regras é assim. Isso vai ser até interessante para quem está iniciando nesse mundo, né, dos Sudokus alternativos, que consegue aprender um pouco, ter uma noção básica de cada regra especial, né? Então vamos lá. Regras normais Sudoku se aplicam, então a gente vai usar os números de 1 a 9 em cada linha, coluna e caixa 3x3 sem repetir. Tem aqui uma nota. Cada linha, não é linha desse jeito, né? Linha desse jeito, por exemplo, né? Vai ter um comprimento máximo de 4 células. A gente ainda não viu nenhuma linha, né? Mas quando tiver linha, a gente tem que lembrar disso, que cada linha vai ter no máximo 4 células de comprimento. Esse é um Sudoku de neblina, eu gosto bastante desse tipo de Sudoku. É um tipo de Sudoku que só é possível no digital, né? Que é o seguinte, o Sudoku está coberto em uma neblina, colocar um dígito corretamente vai dissipar a neblina naquela célula e potencialmente em outras células também. E não é necessário nenhum tipo de chute, né? Esse tipo de regra é bem interessante. E é interessante também que o criador do Sudoku vai guiando a gente, né, para resolver, no final das contas. Inclusive, eu acabei esquecendo de falar, né, o nome do criador é Web the Third. Essa com certeza é a primeira vez que eu faço um Sudoku desse criador. Bom, voltando para as regras, né? A soma sanduíche, vamos dizer assim. Os dígitos fora do Sudoku vão indicar a soma dos dígitos encontrados entre 1 e o 9 na coluna ou linha, né, daquele número. Ou seja, aqui por exemplo, esse 2. Entre o 1 e o 9 dessa coluna, a soma dos números vai ser 2. Isso, claro, sem contar o 1 e sem contar o 9, né? Uh... Anticropic. Cropic, né, é uma regra que... E é um jogo à parte, né? Que dígitos ao redor de um ponto preto, um vai ser o dobro do outro. E se tiver um ponto branco unindo dois dígitos, um dígito vai ser consecutivo ao outro. Esse é o Cropic. Só que no caso, né, o Anticropic, os dígitos separados por um X vermelho não são consecutivos, nem um é o dobro do outro. Então, né, diferente do Cropic, né, ele é um, como diz, né, Anticropic, né, não pode ser consecutivo nem dobro do outro. German Whisper, caso vocês tenham visto o meu vídeo de Sudoku de Natal, vocês vão se lembrar dessa regra, né? Os dígitos ao longo de uma linha verde devem ter uma diferença dele pro adjacente de pelo menos 5. Ou seja, vamos dar uma simulada aqui. Digamos que aqui a gente tem um número 3, por exemplo. Os adjacentes dele vão ter que ter uma diferença de pelo menos 5 a partir dele, que seria o 8 e 9. Então, por exemplo, digamos que seja o 8 e aqui o 9, no final das contas. Aqui teria que ser um número de 3 para baixo, né, para dar uma diferença de pelo menos 5 a partir do 8. Isso são os German Whisper.
Linhas de paridade, dígitos ao longo de uma linha vermelha devem alternar entre par e ímpar. Linha Senban, os dígitos ao longo de uma linha rosa devem ter uma diferença, que devem formar um conjunto de números não repetidos e que sejam consecutivos, e eles vão estar dispostos em qualquer ordem. Então, por exemplo, se a gente tiver o 3, se a gente tiver o 1, por exemplo, vamos pegar um extremo que exemplifica bem. Se a gente tiver o 1 numa linha vermelha, significa que ao longo daquela linha vamos ter números consecutivos ao 1. Por exemplo, 2, 3, 4. Certo? E por fim, as linhas de região de soma, né, que são as linhas azuis. As linhas azuis vão ser separadas em segmentos, né, vão ser separadas pelas divisórias das caixas, que são essas linhas mais fortes, né? E a soma de cada região dessa linha azul vai ser a mesma. Então, bom, essas são as regras, né? Acho que eu falei todas. Então, caso vocês queiram tentar, né? Demorei para explicar as regras. Mas caso queiram tentar, eu vou estar deixando o link desse Sudoku na descrição. São bastante regras, mas eu imagino que não tenham muita dificuldade para fazer. Eu espero também não ter, que ainda mais é um Sudoku de uma extrema dificuldade, eu imagino que seja rápido de resolver. Então, bom, vamos para a resolução. Vou reiniciar aqui o tempo. Bom, aqui, né, é o único lugar que a gente pode começar. Entre o 9 e o 1 dessa coluna, a soma dos números vai ser 2. E o único jeito disso acontecer é sendo o 1 aqui e o 2 aqui. Certo? Entre o 1 e o 9 tem 2, dando a soma 2. Né? Se o 1 tivesse, por exemplo, aqui, a menor soma aqui já seria 2 e 3, que já é uma soma 5, né? Que não dá. Então, tem que ser esse o caso. Bom, isso revelou aqui um 8. E ele está numa linha verde. Acabou que foi o exemplo que eu tinha dado antes, né? O 8 numa linha verde vai estar junto de um 2 ou 3. E como a gente já está usando o 1 e o 2 nessa caixa, sobra o 3. Olha que interessante. Parece que está fazendo uma contagem regressiva mesmo. 9, 8, 7, enfim. Esse 7 aqui está numa linha verde, ou seja, ele vai estar adjacente a 1 ou 2, né, que são os números que têm diferença de pelo menos 5 em relação a ele. Porém, se a gente tiver o 2 aqui, não vai ter como a gente posicionar o 1 e um 9 nessa coluna de modo que a soma dos números entre eles seja 2. É porque o 2 já está sendo usado aqui. Se a gente colocasse 1 e 9 aqui, a soma já seria 12. E qualquer outro jeito que a gente colocasse não ia dar uma soma 2. Ou seja, aqui tem que ser o 1, aqui tem que ser o 2 e aqui tem que ser o 9. Acabou que a gente revelou, né, mais dois números da sequência, né, da contagem regressiva. Mas não faz mal. Vamos ver isso aqui. Que o que falta nessa caixa? Falta 4, 5 e 6, né? O 6 não pode estar aqui porque o 6 é consecutivo do 7. Então o 6 vai estar aqui. E o 4 e 5 podem estar nas outras, né? Sem problema. Uma coisa bem importante de falar. No caso aqui, por exemplo, do 2, a gente só pode colocar, né, com o sanduíche da coluna, ou da linha, né, é 2. A única possibilidade é sendo o número 2 entre o 1 e o 9. Isso pode levar a gente a achar que aqui, para formar 6, tem que ser o 1 e o 9 aqui ao redor do 6. Mas não necessariamente. A gente pode ter, por exemplo, 1 e 9 aqui com 2 e o 4. 2 mais 4 dá 6 também.
Tá, então só um adendo. Ahn, Bom, vamos prosseguir, né? Que números a gente pode ter aqui? É um número. Ó, cada linha tem um comprimento máximo de 4 células. Então, se a gente fosse tomar o 2 como o menor valor dessa linha rosa, o maior valor que a gente poderia ter é 2, 3, 4, 5. O maior valor seria 5, né? Então aqui é um número de 5 para baixo. 5 não pode ser porque já tem na caixa, já tem na linha, é consecutivo do 6. 4 é uma possibilidade. O 3 não é uma possibilidade. Não, o 4 não é uma possibilidade porque o 4 é consecutivo do 5. E tem um X vermelho, né? O 3 não é uma possibilidade porque 3 é metade de 6. Aí tem um X vermelho. O 2 já tem nessa linha rosa, né? Então só sobra um aqui. E bom, aqui o único que cabe é o 3, né? Para ser uma coisa consequência, um conjunto de números consecutivos, um, 2 e 3. Vejamos. Quando tem o zero, né, numa linha ou coluna desse sanduíche, significa que o 1 e o 9 naquela linha ou coluna vão estar. Vão ser vizinhos, né, um junto do outro. Então aqui vai ser 1 e 9. E falta nessa caixa? Falta 4, 5, 6, 7, 8. E aqui tá iniciando uma linha vermelha, né? Isso é o que eu tinha dito antes, né? Que os docos com Fog of War, né? Com Dynamic Fog, ou Fog of War, é... o criador vai mostrando pra gente o que olhar, né? Em seguida, em algumas das vezes. Se a gente tem a linha vermelha, né? Recapitulando, são números. Vão estar alternando entre números pares e números ímpares, né? Se for ímpar, o único que sobra é o 7. Já tem um 3 e 5 na linha. E tem o 9 na coluna e na caixa, né? Sobraria o 4 ou 8. Poderia ser um 5 de novo. Tá. Já sei, na verdade. Eu tava pensando antes nisso aqui já. Mas agora me concretizou a ideia. É... Eu tinha dito, né, que tem a possibilidade, nesse caso aqui do 6, de ser um 2 e 4 entre o 1 e o 9 dessa coluna, né? Digamos que esse seja o caso. Aqui seria o 9 e aqui teria um 2 e 4. Por aqui parece ok, né?
Mas se a gente for ver, esse 9 ele tá numa linha de no máximo 4 células, né? De números consecutivos. Então o maior número que pode estar nessa linha do 9, se a gente fizer a contagem, né? 9, 8, 7, 6. O maior número que poderia ter é o 6. Então o 4 não poderia estar muito menos o 2. Então, nesse caso, vai estar do jeito mais simples mesmo, né? Para fazer o sanduíche dessa coluna, vai ser um 6 entre o 1 e o 9 para dar a soma 6. Bom, esse 9 está numa linha verde, que, que são, né, dos números com diferença de pelo menos 5, né? Os números cuja diferença é pelo menos 5 do 9 são 1, 2, 3 e 4. Mas, olhando essa célula, a gente já tem 1 na coluna, o 2 e o 3 na linha. Só sobra 4 aqui. E olha que interessante, eu tinha falado que o 4 não poderia estar nessa linha, né? Mas olha, tem um 4 numa linha rosa e aparenta poder fazer isso, né? Esse que é o caso. Na verdade, são duas linhas diferentes. Isso aqui, né? Mas isso a gente ainda vai analisar aí pra frente, né? Ainda não chegou na hora de olhar pra isso. Vamos olhar aqui. O que que falta nessa coluna? Falta o 2, falta o 3, só que o 2 é metade do 4, o 3 é consecutivo. Falta o 5, que é consecutivo. Falta o 7 e falta o 8. E o 8 é o dobro do 4. Então aqui tem que ser 7. E como eu tinha dito, né, nessa linha do 9, vai ser no máximo 9, 8, 7, 6. Nessa, na coluna dessa casa já tem o 9, 7 e o 6. Então aqui tem que ser 8. Ah, isso mostrou, ó, são duas linhas de dois segmentos, de duas células cada só. Então aqui o 4, né, esse número aqui tem que ser consecutivo do 4. Pode ser 5, né, que é o consecutivo pra cima, mas já tem na caixa. Então tem que ser o 3. Aqui era de soma de segmento, né? Bom, essa linha azul aqui tem um segmento de somente uma casa, né? Então, a soma do segmento dessa linha azul é 3. A gente poderia ter aqui outro número 3, que também vai dar um segmento soma 3. O problema é que estaria na mesma coluna desse 3, estaria na mesma linha desse 3 também. Então vai ter que ser um segmento um pouco maior. Ele poderia vir para cá ou vir para cá. Bom, para números diferentes, né? Vão ser diferentes porque está na mesma caixa, né? Somar em 3 tem que ser 1 e 2. Só que, por isso, essa linha não vai poder vir aqui para nenhuma dessas células, porque já tem o 1 e o 2 nessa linha. Então, ó, aqui vai ser uma linha azul, né? O segmento da linha azul de 1 e 2. Bom, na verdade, tem uma coisa que eu até poderia fazer aqui que. Isso aqui não é o certo, né? Seria colocar o 2 e o 1 aqui para seguir a tendência que está acontecendo, mas vou me reservar de fazer isso. E vou resolver, né, da maneira correta esse sudoku. Bom, o que falta nessa coluna? Falta o 2, o 3 e o 5, né? Falta nessa caixa o 2, 7, 9, né? Aí, 3 aqui também.
Aqui não vai poder ser o 6. Porque pra gente completar essa coluna, essas três casas vão ser 5, 6 e 7. Se aqui for 6, aqui vai ser 5 e 7. E aí a gente entra no problema. Em uma dessas casas aqui vai ter um número ímpar, né? Porque é uma linha vermelha. Mas essas células aqui já são todos os números ímpares de 1 a 9. 1, 3, 5, 7 e 9. Ou seja, aqui não pode ser o 6, aqui vai ser só 5 ou 7. E aqui vai ser número entre 5, 6 e 7. E uma dessas posições, né, vai ter o 5 ou 7 que não foram usados aqui, né? Inclusive, esses 8 aqui estão bloqueando essas posições, né, do 8. Essa caixa. Então aqui vai ser 8 junto com 5 ou 7. Então só sobra aqui o 4, né? 4 aqui, 5 aqui, 6. E bom, se esse número é par, esse número vai ser ímpar. E se esse número é ímpar, esse número vai ser par. Bom, 5 e 6 na coluna, então aqui é 7. Aqui vai ser 5 e 6 aqui. Bom, nessa coluna aqui falta 4, 7, 3, 4 e 7. O 3 e o 4 não podem estar junto do 6 por causa do anticropic, né? O 3. Não, o 3 e o 7, quer dizer. Porque o 3 é metade do 6 e o 7 é consecutivo, então aqui tem que ser 4. Aqui, portanto, vai ser 3 e 7. Aqui, essa linha azul, né? O segmento dela vai valer 7, né? A soma do segmento. Então, o que, que a gente vai ter aqui? A gente poderia ter 1 e 6, 2 e 5 ou 3 e 4. 3 e 4 não pode porque já tem na caixa. 2 e 5 não pode, senão aqui não teria nada. Sobra 1 e 6. Por causa do 1 aqui, né, vai ser o 6 e 1 aqui desse jeito. A soma dos números entre 1 e o 9 nessa coluna é 0, então aqui tem que ser o 9. Para completar a coluna aqui é um 2. Falta 5 e 8 para completar essa caixa, né? Mas o 5 é o consecutivo do 6, então tem que ser 8. Dá pra gente preencher mais um pouco aqui. Bom, sobra 2 e 5 para essa posição, mas o 2 é consecutivo ao 3. Então aqui é 5, aqui é 2. Aqui é um 5, né? Vamos ver se tem alguma coisa para fazer a partir do Sudoku mesmo, né? Às vezes nesse tipo de Sudoku a gente tem que dar uma paradinha para ver se tem alguma coisa para resolver pro Sudoku. Aqui, ó. Esses 3 5 estão bloqueando essas posições. Aqui já tem o 3, então aqui é 5. Bom, realmente aqui eram 2, né? Se bota um 2 aqui, um aqui. Vou apagar essa linha aqui só pra ficar ah, mais bonito, né? O que falta nessa linha? Falta 1, 4, 6 e 7. O 1 e o 4 não podem estar aqui, porque o 1 é consecutivo em metade do 2 e o 4 é o dobro do 2. Vamos dar mais uma olhada no Sudoku em si.
Ah, tá. Bom, aqui, né? As possibilidades são 2, 7 e 9. 7 e 9 são ímpares. Vamos analisar o 2. Se aqui for 2, aqui, que é o próximo número na linha vermelha, tem que ser um número ímpar, né? 1, 3, 5, 7, 9. Mas na linha já tem 1, 5, 7, 9, na coluna tem o 3 e o 5, não sobe nenhum número ímpar pra cá. Então o 2 não pode estar aqui, o 2 tem que estar aqui. Bom, se esse é ímpar, esse é par. E se esse é par, esse é ímpar. E se esse é ímpar, esse aqui é par, aqui não pode ser um 5. Vai ter que estar aqui, aqui e aqui um 3. Bom, aqui é um número par, mas já tenho 2, 4 e 8 na linha, sobra o 6 aqui. E falta aqui nessa caixa, falta 1, 2 e 8. É, bom, 2 e 8 já tem aqui nessa linha, então aqui é 1. Esse restante seria 2 e 8, né? Mas tem um X vermelho do anticropic aqui. O 2 tanto é consecutivo quanto é o dobro do 1. Então o 2 não pode estar aqui. Tem que ser o 8 e aqui um 2. Bom, aqui para a linha, né? Falta 7 e 9. Aqui um 3 e 8. E aqui falta o 2, mas já tem 2 nessas duas colunas. Sobra aqui, né? O 2, 3, 4 e 6, né? Bom, 6 poderia estar numa linha rosa com o 2, não, né? Porque são no máximo 4 células. 2, 3, 4, 5. Então aqui tem que ser 4 e aqui o 6. Bom, são três números consecutivos, incluindo o 2 e o 4. O número que falta tem que ser o 3. Então aqui é 8, 1 e 3. Ah, fez até um efeitinho. Eu não sei qual é a musiquinha que o Simon canta quando tem isso, pra eu poder falar pra vocês. Mas normalmente, quando tem algum 3 no canto, o Simon do canal Cracking the Cryptic sempre canta alguma musiquinha, né? Ahn, Vejamos onde a gente pode seguir agora. Eu acho que tem que ser Sudoku mesmo, né? É. Bom, aqui precisa de 1. Por que que aqui precisa de 1? Só pra mostrar pra vocês. Esses números 1 estão bloqueando essas posições. Então só sobra o 1 aqui, né? E bom, o 1 tá numa linha verde. Então aqui tem que ser um número pelo menos 6, né? Pra ser um número que tenha uma diferença de pelo menos 5, né? A partir do 1. Não pode ser o 4. O 4 tem que estar aqui. Esses dois 4 botam um 4 aqui. Esses três 4 botam um 4 aqui. Nisso vai todos os 4, né? 4 numa linha verde tem que estar junto do 9. Bota mais alguns números, né? Um 6 aqui. Agora o restante vai ser só resolver como um sudoku normal mesmo. Bom, esse foi o Sudoku Countdown to 26, 2026. Eu achei bem interessante, né? Vamos só completar ele. A resolução estava correta. Feliz ano novo, né? Eu achei bem interessante, gostei bastante de resolver ele. Como ele implementou o sistema da neblina, né, para fazer a contagem regressiva. Ah,
Embora, né? No momento que eu coloquei o 7 aqui, eu já imaginei que aconteceria isso, né? Poderia já ter colocado direto, mas perderia a graça, perderia um pouco da magia do Sudoku. Vejamos, o que que eu posso trazer assim de lição, né? Eu acho que atentar, por exemplo, nesse caso aqui, por mais que tenha sido o caso, né? Se é somente o número que tá aqui entre o 1 e o 9, lembrar que pode ser uma soma de outros números. Ahn, eu acho que eu não usei nesse Sudoku uma propriedade do German Whisper, que geralmente é muito importante, que é que o 5 não pode estar na linha verde. Por quê? Porque os números que têm diferença de pelo menos 5 parte deles são o 0 e o 10. Não tem como a gente colocar esses números num Sudoku, né? Um Sudoku regular, pelo menos. Hum, eu não consigo lembrar agora da resolução direito, pra ser bem sincero. Mas o que eu posso trazer também de aprendizado nesse Sudoku é leiam as regras, que às vezes vai ter alguma coisa que a gente pode ter passado por cima, né? Por exemplo, essa questão de todas as linhas terem no máximo 4 células de comprimento. Isso fez com que a gente percebesse que aqui não poderia ser um 4, né? Para ser 1, 4, 2 e o 9 aqui, para dar a soma 2 e 4, né? Somando 6. Mas bom, esse foi o Sudoku. Espero, né, novamente que o 2026 seja um ano muito bom para vocês, que possam atingir seus objetivos, seja profissional, estudos, enfim, saúde, né? E bom, eu vou ficar por aqui e em breve, não sei quando ainda, quando me surgir um Sudoku interessante para trazer, eu volto aqui e trago outro Sudoku para vocês. Até mais.